Então vamos à correção da nossa atividade, né? Então a correção da nossa atividade é as questões que estão na página 69, né? Questões do primeiro ao quarto, né? São 4 questões do assunto de raiz quadrada exata de números inteiros, né? Então a gente viu a explicação e agora vamos fazer a correção da atividade. Então é o seguinte, ó. Qual é o número inteiro, se existir, que representa a raiz quadrada de 25, né? Então, o que a gente viu lá? Que o número que vai representar a raiz quadrada de um número, né? É aquele número que eu posso colocar ao quadrado, né? Ou seja, é aquele número que multiplicado por ele mesmo, né? Aquele número que multiplicado por ele mesmo, vai dar esse valor que a gente está procurando ali, que é o 25. Então, eu procuro, será que existe um número que multiplicado por ele mesmo dê 25, né? Então, aqui a gente viu que existe, ó. Tem o número 5, né? Então, se 5 vezes 5 dá 25, então a raiz quadrada do 25 é o 5, né? Continuando, aqui, ó, 64. Então, será que na nossa tabuada de multiplicação, né, existe um número que multiplicado um pelo outro dê 64? A gente sabe que existe, né? Tem o 8 vezes 8. Lembra lá, ó. Quanto é 8 vezes 8? 8 vezes 8 é o 64, né? Então, quem vai ser a raiz quadrada do 64? Então, a raiz quadrada do 64 vai ser o número 8, por quê? 8 vezes 8 dá 64, né? E como a gente viu lá na explicação, ó, o número 81 tem raiz quadrada, né? Se a gente fizer 9 vezes 9, vai dar 81, né? Lembra que olhando lá a tabuada de multiplicação, 9 vezes 9 dá 81, né? Então, se eu estivesse procurando a raiz quadrada de 81, seria 9, né? Por quê? Porque 9 vezes 9 dá 81. Só que aqui, ó, tem um sinal negativo, né? E o que a gente viu lá, ó? Que quando a raiz quadrada é de um número negativo, né? Ela não está definida do conjunto dos números inteiros, né? Ela não existe, viu? Então, o que você vai colocar aqui? Você vai escrever que ela não existe, viu? Então, você escreve ela não existe, né? Que aqui não vai dar para me escrever por causa do espaço, né? Então, você vai escrever isso aqui, ó. Que ela não existe, né? Não existe no conjunto dos números inteiros, né? Viu? Então, você vai escrever aqui, né? Que ela não existe no conjunto dos números inteiros. Se você não quiser colocar número inteiro, né? Você só diz que ela não existe no conjunto dos... Aí bota o Zzinho lá representando, né? Os números inteiros, viu? Você faz lá a letra Z, bota a barrinha aqui do lado, ó, viu? Que ela vai representar o conjunto dos números inteiros, né? Então aqui ela não existe, né? Por que ela não existe? Porque se eu for tirar a raiz quadrada de número negativo, né? Que seria o caso aqui, ó. Quando o número é negativo, ela não existe, viu? E a raiz quadrada de 1 seria o próprio 1, né? Por quê? Porque 1 vezes 1, ó, vai dar 1, né? Então, 1 vezes 1 é igual ao próprio 1. Então, a raiz quadrada de 1 é ele mesmo, né? É o 1. Aí aqui, na segunda questão, né? Entre os números raiz de 9, raiz de 25, raiz de 37, raiz de 64 e raiz de 80, né? Quais não são números inteiros, né? Então, ou seja, das raízes delas aqui, ó, qual não vai ser número inteiro. Então, aqui não vai ser número inteiro, é justamente aquele que não tem raiz quadrada exata, ó. Quanto é a raiz quadrada de 9? É 3. Então é exato. Quanto é a raiz quadrada de 25? A gente já viu, é 5. De 64, a gente já viu ali, é 8, né? Agora a raiz quadrada de 37, ela vai ser um número aproximado, né? Ou seja, se eu fosse calcular a raiz quadrada do 37, ela não seria exata. Ela seria um número aproximado. Se ela vai ser um número aproximado, né? Se ela vai ser aqui um número aproximado, ela vai ser 1, alguma coisa, 3, alguma coisa, 5, alguma coisa, né? Então aqui no caso do 37, a gente teria aí aproximadamente, né?
um 6, alguma coisa aqui, né? Então, como eu teria um 6, então ele já deixa de ser um número inteiro e passa a ser um número decimal, viu? Então, por isso, né? Viu? Então, a raiz quadrada do 80 não tem exato, ó. Viu? O 9, né, é raiz quadrada mais de 81, lembra? 9 vezes 9 é 81. Então, a raiz quadrada do 80, ela vai ser aproximada, ela vai ser 8, alguma coisa aqui, né? Então, nesse caso aqui, ó, elas deixam de ser números inteiros, igual a raiz de 9, que foi 3, a raiz do 25, que foi 5, e a raiz quadrada do 64, que foi 8, né? Então, aqui eu tenho números inteiros. Mas a raiz do 37 e a raiz do 80, elas não vão ser números inteiros, elas vão ser números decimais, né? Então, aqui na resposta você coloca os que não são números inteiros, é a raiz do 37, viu? E a raiz do 80. É o que você vai colocar como resposta aqui da segunda questão, né? Nesses dois casos aqui, a gente viu que a raiz deixa de ser inteiro e passa a ser um número decimal, né? Ou seja, elas não são números inteiros, viu? Passam a ser decimais. Aí vamos para a terceira. Determine o valor de. Então, aqui. A gente sabe que todas essas raízes aqui vão existir, né? Viu? Todas elas vão existir. A raiz quadrada do 36, você procura lá, né? Um número que multiplicado por ele mesmo dá 36. A gente sabe que tem o 6, né? Que 6 vezes 6 dá 36. Do 64, ó, o negativo está fora. Então, se o negativo está fora, eu vou repetir, né? E já sei que a raiz quadrada do 64, igual a gente fez lá na primeira questão, é igual a 8. Então, vai ficar menos 8 aqui, ó, né? A raiz quadrada de 100, ou seja, um número que multiplicado por ele mesmo dê 100, né? É o 10, né? Que 10 vezes 10 dá 100. Então, a raiz quadrada de 100 é o 10. O 49, né? Também lembra, o sinal negativo está fora. Então, a gente repete o sinal negativo, né? E vamos ver, existe um número que multiplicado por ele mesmo dê 49? Então, tem, né? O 7. E 7 vezes 7 dá 49. Então, aqui vai ficar menos 7, né? Aqui vai ficar menos. Aí, o 7. A raiz quadrada do 400, do 900, do 2500, ó, tem uma regra que eu costumo usar, né, que ela vale para todos os números, onde o primeiro aqui tem raiz quadrada, né, e o total de zeros depois é sempre um número par. Ela só serve se o total de zeros for um número par, ou seja, se for 2, se for 4, se for 6 zeros, né, só vai servir assim. Se eu tiver 3 zeros aqui, já não serve. Como é que funciona, ó? Eu sempre tiro a raiz quadrada do primeiro número. Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2. E para cada 2 zeros eu corto 1. E vou usar 1 aqui, ó. Então a raiz quadrada de 400 é o 20, né? Da mesma forma, aqui eu vou repetir o sinal de menos, né? A raiz quadrada de 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Para cada 2 zeros eu corto 1 e boto outro aqui, ó. Então a raiz quadrada de 900 é 30, né? Como tem o sinal de menos fora, viu? Isso serve para todos, né? Cujo números terminados em zero, mas que esses zeros aqui depois sejam números pares, viu? Se eu tenho para cada 2, ou seja, para cada 2 zeros eu iria cortar 1. Ó. Se eu tivesse bem aqui o número, um exemplo aqui, vou colocar 1, 2, 3. Ó, dessa forma ele já não tem raiz. Se eu botar aqui mais um, ele tem raiz, né? Porque ficou 4. Se eu botar mais um, não tem. Se eu colocar outro, né, como ficou números pares, ou seja, a quantidade de zeros é par, ele vai ter raiz. Como é que eu resolvo? Ó, eu agrupo esses zeros de 2 em 2, assim, ó. Viu? Ó, de 2 em 2. Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2. Aí eu faço aqui, ó, para 2 zeros aqui eu corto 1, 2 zeros eu corto 1, 2 zeros eu corto 1. Então sobrou 3 zeros. Ó, esses 3 zeros que sobrou, eu coloco aqui. Viu? Então essa seria a raiz quadrada desse número, né?
Viu? Entendido? A mesma coisa aqui, ó, se você for analisar o 100, ó. Quanto é a raiz quadrada de 1? É o próprio 1. Para dois zeros eu corto um e repito o outro, viu? Aqui o 2500, né? Eu vou repetir o sinal de menos. Vou tirar aqui, ó. Quanto é a raiz quadrada de 25? Eu sei que é 5. Aí, dois zeros eu corto um, ó. Vou usar o outro aqui. 50, né? E o 144, né? Existe raiz quadrada por 144? Né? Existe sim, ele é um número alto, né? Tem uma raiz quadrada dele que vai ser 12, mas é aquela situação, se o 144 se torna um número alto e você não sabe a raiz dele, o que você faz? Ó, você pode fatorar. Você vem aqui e fatora o 144. Ó. 144 daria por 2, que daria 72, né? 14 por 2 dá 7, 4 por 2 dá 2. 72 dá por 2, que vai ficar aqui 36. Né? Metade de 72, 36. 36 por 2, que ficaria 18. 18 por 2, que ficaria 9. O 9 dá por 3, que vai ficar 3. E 3 dá por 3, que fica 1. Então você pode observar aqui o seguinte, ó, que eu tenho dois números 2, dois números 2 e dois números 3. Você está vendo? Ó, tudo forma o par. Aí como é que eu calculo a raiz dele? Ó? É parecido com aquela situação dos zeros. Ó. De cada dois números que se repetiram aqui, eu pego um. Ó. Então, desses dois, eu vou pegar um 2. Vezes. Desses outros dois aqui, ó, eu vou pegar 1. Vezes. Desses dois 3 aqui, eu vou pegar um 3. Aí eu multiplico, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12, né? Então, como eu falei, é a raiz quadrada de 144. É o número 12, né? Porque se você fizer 12 vezes 12, vai dar 144, viu? A questão número 5, né? Existe algum número inteiro que represente a raiz quadrada de menos 25? Então você já escreve que não, né? Viu? Você já coloca aí que não. Aí por quê, né? Pede para você justificar ali. Qual seria a justificativa, né? A justificativa é o quê? É que não existe raiz quadrada de número negativo. Então você vai dizer que não existe nos números inteiros, né? No conjunto dos números inteiros, ou seja, não existe nos números inteiros raiz quadrada de número negativo, viu? Então você escreve aqui. Não por quê? Porque não existe, né, nos números inteiros raiz quadrada de número negativo, viu? É o porquê que você vai escrever aqui, certo? Então aí a gente finaliza a nossa correção, viu? Da página 69.